Sim, senhores, está tudo pronto, tudo preparado no canal Paulinho Boa Pessoa Oficial. Você vai viver comigo mais uma história imperdível, espetacular. Antes, um convite. Queria que você visitasse o nosso outro canal, o canal dos mistérios. Basta você colocar assim no YouTube: Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. E no canal dos mistérios eu estou contando uma história impressionante que fala de um susto, uma brincadeira que muita gente gosta de fazer em casa, mas que às vezes pode ter um resultado tão desastroso. Mais do que desastroso, posso dizer um resultado até trágico. Não perca, canal dos mistérios, a verdade de cada um. Faça uma visita por lá. Pedido que eu quero lhe fazer: seja membro aqui do canal. Isso é muito importante para fortalecer o canal junto ao YouTube. E se inscreva. Ainda que tenha se inscrito, manda aquele recado no teu grupo de WhatsApp e convide o pessoal. Gente, se inscreva lá no canal do Paulinho Boa Pessoa. Ele está precisando da tua inscrição. Dá uma forcinha para ele. Isso posto, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história impressionante de hoje aqui do canal acabou de começar. Paulinho Boa Pessoa. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu quero que você comece assim a história de uma maneira diferente. Se possível, cantando uma marchinha de carnaval que, na verdade, fez parte da minha vida. Eu já pesquisei, Paulinho, eu já pesquisei a respeito dessa marchinha e não encontrei o autor. Eles chamam de marchinha de domínio público. E ela foi mais ou menos lançada, a ideia, e se tornou um folclore das marchinhas de carnaval ali pelos anos 50. Eu só sei dizer que muita gente cantava essa música pra mim. E especialmente algumas pessoas que vocês vão conhecer no decorrer da minha história. A marchinha da qual eu falo, ela diz exatamente assim na letra, ou mais ou menos assim. Já faz tanto tempo que ela namora, mas não casou até agora. Namora com Antônio, namora com João, mas casamento não. Ai, ai, ai. Você lembra dessa? Lembra? Então, Paulinho, já faz tanto tempo que ela namora, mas não casou até agora. O pessoal brincava com essa marchinha. Ela era muito popular naquela época. Bom, eu acho que, na verdade, muita gente vai se recordar disso, porque era tempo do carnaval de salão. Então, contando a minha história para que se encaixe a marchinha aí da minha vida. Desde criança, todos diziam que eu era muito bonita. Não, porque ela é bonita, porque essa menina é linda. Algumas pessoas falavam com admiração, de fato. Mas outros, com uma pontinha de inveja. Ela é assim, bonita, mas... Sabe aquele mais... Ela é bonita assim mesmo, but, né, do inglês, mas, e aí vinha, já faz tanto tempo que ela namora, mas não casou até agora. Minhas irmãs, a Lúcia e a Margarida, o pessoal dizia que elas não eram tão bonitas quanto eu era, tá? Paulinho, eu não tô querendo me gabar, não. Não pensem em vocês, que mulher que quer se gabar, que quer falar que ela era linda, maravilhosa, só ela. Não. Eu tenho que contar a história, gente. E para que vocês entendam a história, tem que ser assim.
As minhas irmãs, a Lúcia e a Margarida, elas não eram tão lindas assim como o pessoal dizia que eu era. O pessoal dizia. Alguns com admiração, outros com inveja. Mas Lúcia e Margarida já tinham se casado. Entendeu, não? As minhas amigas de escola também. Pessoal da minha idade também. E eu fui ficando. E aí aqueles invejosos, eles, bonita, mas vai ficar pra titia. Bonita, mas vai ficar pra titia. E aí então começou a história. Qual a história que começou? A da Marchinha. A Marchinha que dizia assim: já faz tanto tempo que ela namora, mas não casou até agora. Namora com Antônio, namora com João. E aí eu acrescentando nomes, Paulinho, aí, sabe? Alguns verdadeiros, outros nomes inventados. E aí começou gente a falar: não, a Vilma não gosta de homem, não. Ouvi isso. Uma vizinha cochichar certa vez, enquanto eu passava pelo quintal com meu avental: Vilma não gosta de homem, não. A Vilma não gosta de homem, não. Tentei sorrir, mas senti minhas bochechas queimarem de vergonha e de raiva. Minha mãe, Dona Cida, sempre gentil, mas envergonhada, suspirava fundo e tentava me consolar. Liga não, filha. O tempo de cada um chega, o seu também vai chegar. Já faz tanto tempo que ela namora, mas não casou até agora. É linda, é bonita, fez o que com a beleza? Enfiou a beleza no... Aí vinha aquele palavrão, sabe? Ela saiu, pegou a beleza e enfiou no... Entendeu? Não, é lógico que eu não gostava disso e queria acreditar na mamãe. Mas cada momento que passava, mês que se transformava em semestre, semestre que se transformava em ano, o desânimo crescia. E eu rastejava pela minha pele e apertava o meu peito. Meus vestidos, antes motivo de elogio, já não eram novidade para ninguém. Meu cabelo arrumado, meu sorriso gentil, pareciam perder o valor diante dos olhos alheios. O que, afinal, tinha de errado comigo? Inveja? Será que o olho gordo pega desse jeito aí? É bonita, ela é linda, mas, sabe, falta alguma coisa nessa menina. Falta alguma coisa nessa menina. Sabe o que é? Então, você viu que as irmãs dela já casaram, as amigas todas já casaram, ela não. E vai ficar pra titia, viu? Vai ficar pra titia. Já faz tanto tempo que ela namora, mas não casou até agora. Minha avó, Dona Hermínia, sempre sábia, mas supersticiosa, percebia minha inquietação. Vilma, não se esqueça que há coisas que não se deve buscar desesperadamente, minha filha. Dizia ela com os olhos assim, preocupados. Tenha paciência, filha, tudo tem o seu tempo, tá? E não liga não, que isso que o pessoal fala de você aí é inveja. E começou até aquela vizinha: a Vilma não gosta de homem. É lógico. Você acha que uma mulher bonita como ela estaria solteira se tudo tivesse bem? Pior cego é aquele que não quer ver. Pior cego é aquele que não quer ver. Ela não gosta de homem. Ô Paulinho, nada contra. Nada contra. Eu só tô contando pra você a minha história. Porque essa é a minha história. Até que chegamos àquele verão escaldante. Minha mãe, tomada pela preocupação e talvez pela própria vergonha diante da vizinhança, ela decidiu que algo precisava ser feito, porque aquilo começou a incomodar não apenas a mim, mas começou a incomodar a família. Ô filha,
A mãe conheceu uma mulher que pode te ajudar. Ela sabe de coisas que nós não entendemos. O pessoal falou que funciona. O que, mãe? Meu coração se encheu de medo e também de curiosidade ao mesmo tempo. A avó, a escutar minha avó, a ouvir a minha mãe falar, franziu assim a testa com desaprovação. Ô Cida, você sabe com quem você tá mexendo, com quem você tá lidando? Como é que você fala assim pra menina? Essa mulher não é boa, mexe com coisa de... Não é coisa de treva que ela mexe? A minha avó é muito católica, então a minha avó não aceitava esse tipo de coisa, não. Ela não mexe com coisa das trevas aí. A minha mãe assentiu firme, como que se sua decisão já tivesse tomada. Porque a minha mãe entendia o seguinte: na cabeça da mamãe era inveja da minha beleza. O pessoal, por inveja da minha beleza, ou alguém com inveja da minha beleza, havia feito alguma expressão da mamãe, alguma macumbaria, algum trabalho pesado, porque todo mundo, as minhas irmãs estavam casadas, já tinham filhinhos, me deram sobrinhos, eu já virei tia, eu já era chamada tia pelos meus sobrinhos. E os filhos das minhas amigas da mesma idade que eu também já corriam pela sala, pelo quintal, pelas ruas. Já jogava bola e brincava de boneca. E eu, envergonhada de ser a moça do bairro e da cidade, pequena cidade, para casar. Vamos lá, filha. Isso foi alguma coisa que fizeram contra você. Essa mulher é muito boa. Ah, sua avó é muito católica. Não escuta a tua avó, não. Não escuta a tua avó, não. Ela é muito católica, ela não acredita nessas coisas. Mas vamos lá. E eu aceitei a proposta era da minha mãe. Eu queria alguém. Vou falar uma coisa aqui que muita gente vai rir. Eu vou falar uma coisa aqui que muita gente vai rir. Mas eu falei mesmo. E eu peço perdão, eu peço desculpas às pessoas que tiverem qualquer tipo de deficiência. Mas eu falei isso por ignorância. Por ignorância e por ser naquele tempo, eu peço perdão às pessoas que eu for ofender. E eu sei que eu vou ofender alguém. Eu sei, mas eu vou falar porque eu quero contar a minha história. Eu cheguei a falar assim pra minha mãe, assim: Ô mãe, nem que seja um aleijado, mãe, eu quero casar, sabe? Mesmo que seja assim um aleijado, mãe, eu quero casar. Eu quero casar pra calar a boca dessa turma. Eu sei que eu ofendi, Paulinho, eu não devia ter dito isso, mas falei por ignorância naquela época. E as pessoas irão me compreender que eu estou sendo apenas honesta aqui. Eu queria alguém para casar. Mãe, nem que seja um aleijado. Como se o aleijado fosse menos do que os outros, absolutamente. Hoje eu estou muito consciente de tudo. Bom, no dia marcado, seguimos por uma estrada até a tal dessa mulher, uma estrada magiada por umas árvores assim retorcidas, até as árvores eram estranhas. A casa da mulher ficava isolada mesmo, num descampado. Ao chegar na casa, assim, a casa tinha uma folhagem na frente, sabe? Sabe aquelas casas que cresce aquela trepadeira na parede? Aquela trepadeira, um pouco verde, um pouco amarelada. Tinha uma trepadeira na parede da casa, assim. Senti até um arrepio, um calafrio ao chegar lá. Na casa havia velas acesas espalhadas pelo chão, madeira gasta. O cheiro de ervas queimando se misturava ao odor do mofo, madeira velha. Um silêncio pesado dominava o lugar, quebrado apenas pelo sussurrar das chamas e o farfalhar de alguns panos pendurados. A mulher nos recebeu com um sorriso frio,
quase predatório e olhando penetrantemente em mim, eu senti até a minha alma ser tocada. A mulher tinha umas mãos finas e longas. Sabe assim? Aqueles dedos compridos, especialmente compridos para mulher. As mãos finas e longas. As unhas, parece que eram pintadas de preto. A voz dela quando ela falou, parecia ecoar mais do que o normal. Cheia de uma estranha autoridade. Vilma, disse com delicadeza, quase cortante, posso fazer com que os homens a desejem. Você é bonita, Vilma. Você é bonita. Que os homens venham aos seus pés. Eu posso fazer isso. E você vai poder escolher aquele que você quiser. Minha mãe suspirou assim do meu lado, aliviada, segurando a minha mão, como se sua própria esperança estivesse em minhas costas. Mas eu senti um arrepio subir pela minha espinha e um pressentimento ruim que não conseguia afastar. Foi a minha mãe quem perguntou: E quanto é que a senhora cobra? Ela perguntou, tentando esconder assim o medo. Aliás, esse medo também apertava minha garganta. A mulher olhou para minha mãe, depois me olhou intensamente e por um momento parecia que podia penetrar cada pensamento meu. Ela deu uma tossidinha. Todo poder tem um preço. Todo poder tem um preço. É verdade. Mas essa moça aqui, bonita do jeito que ela é, Vilma? Essa moça aqui, bonita do jeito que ela é, haverá de ter pretendentes aos pés. Não sei como é que essa moça tá sozinha. Você é bonita, Vilma. Mas o preço é que o seu marido... Você quer casar? Quero. Eu quero me casar. Eu tô aqui pra isso. Mas você não vai se importar de não ter filhos, né? Por quê? Porque é o preço. Seu marido, ele não vai querer ter filhos. Ele não vai desejar ter filhos. E outra coisa, você vai casar com esse primeiro, mas seu casamento não vai durar muito tempo. E ela estava segurando a minha mão. Parecia que ela estava lendo na minha mão. A impressão que eu tive, e mamãe também, é que essa hora ela estava segurando a minha mão e lendo. E o seu casamento também não vai durar muito. Você não vai poder ter filho. E sempre verá os homens e a vida familiar passando por você. Mas que vai casar, vai. E que terá homem sempre desejoso do seu lado, haverá. Mas esse é o preço. Eu vou ser sincera, meu coração quase parou. A ideia de nunca ter filhos me aterrorizava. Porque as minhas irmãs tinham, as minhas amigas tinham. Já falei dos sobrinhos. Falei já dos filhos dos amigos. Eu queria ter também. Só que eu falava para minha mãe aquela frase que eu tenho certeza que me condenou com muita gente e que eu tive que usá-la para que vocês entendam a minha história. Mãe, nem que seja assim com um aleijado, eu quero casar. Eu quero casar, mãe, para calar a boca dessa gente. Para calar a boca dessa gente, porque, sabe, tinha vizinha que já contei, falava que eu não gostava de homem. Tinha a marchinha de carnaval. A marchinha de carnaval
Por onde eu passava, já tinha gente que cantava. Já faz tanto tempo que ela namora, mas não casou até agora. A ideia de nunca ter filhos me aterrorizava. A minha mãe me olhou e eu olhei para minha mãe. O desespero da solidão falou mais alto. Mais alto que qualquer medo racional. Acabou sendo vencido por esse medo da solidão. Minha mãe apertou a minha mão, me encorajou. Vai, Vilma. Você não falou pra mim? Que mesmo se fosse um... Falei, mãe. Então vai. Aceita. Talvez seja a chance que você tanto espera. Confia. Hesitei, engoli seco, senti o ar pesado na sala, o cheiro das ervas me sufocando um pouco, a vergonha, a ansiedade, o desejo de ser amada, de me casar, de não ouvir mais aquela marchinha, de não escutar mais a vizinha dizendo Vilma não gosta de homem. Tudo foi falando mais alto, mais alto, mais alto, e eu aceitei. Eu aceito. E a mulher, que eu prefiro não dizer o nome e chamar de mulher das trevas, conforme disse a minha avó, começou seu ritual. Gente! O charuto, as baforadas vinham na minha cara. Uma hora eu tossi, engasguei. As baforadas do charuto, a luz das velas, a luz tremeluziu, sombras se contorceram pelas paredes. O ar pesado da sala parecia vibrar com uma energia desconhecida. Eu tossi de novo com mais uma baforada de charuto. Senti na minha pele uma eletricidade estranha que me fazia arrepiar da cabeça aos pés. Um vento frio percorreu o cômodo, embora todas as janelas estivessem fechadas. E uma sensação de que algo antigo e poderoso estava sendo liberado me tomou por inteiro. E quando eu saí de lá, eu ainda sentia o peso daquela energia em meu corpo, como se algo invisível tivesse se instalado dentro de mim. Havia uma estranha expectativa pairando no ar. Uma sensação de que nada jamais seria igual. Eu ainda não sabia, mas a minha vida estava prestes a mudar. De um jeito que eu jamais poderia imaginar. De um jeito que eu jamais poderia imaginar. Na semana seguinte, a visita à casa da mulher das trevas, a mulher misteriosa, algo inacreditável começou a acontecer. Onde quer que eu fosse, parecia que todos os olhares se voltavam para mim. Homens que antes, assim, já estavam até acostumados, já me conheciam, mas começaram a me notar de uma maneira diferente. Agora me cumprimentavam com reverência, queriam estender a conversa, coravam ao falar comigo, ficavam nervosos, tiravam o chapéu, seguravam o chapéu na mão, traziam pequenas lembranças quando me encontravam. Comecei a ganhar rosas, eu sentia o coração disparar a cada gesto desse, mas junto à excitação havia uma pontada de culpa. Eu sabia que eu pagaria um preço pelo qual
Eu não compreendia muito bem o porquê que eu tinha que pagar esse preço, mas a mulher falou. A mulher falou. A minha mãe falou: aceita, filho, porque a minha mãe já sabia da minha opinião, aquele meu pedido esdrúxulo para minha mãe, o qual eu tive a coragem de comentar com vocês, para vocês entenderem a história. No início, a experiência foi avassaladora. Cada encontro com o pretendente trazia uma mistura de ansiedade e prazer. Namora com o Antônio, namora com o João, casamento não, mas um Antônio. E sabe quem é o Antônio? O pai dele tinha 3 bancas no mercado municipal. 3 bancas, uma só de verduras, a outra só de cereais e uma de a Casa das Bugigangas. Vendia de tudo, artesanato, até arma de fogo, relógio. Antônio, rico, 3 bancas no mercado. 3 bancas. Antônio, pai dele rico, ele rico. Ele começou a me cobrir de presentes caros. Da loja lá das bugigangas, ele pegou um pelego. Sabe o que é pelego? Eu acho que pouca gente sabe, é a lã aquele couro do carneiro. Ele me deu um couro daquele de carneiro, de ovelha, aquela coisa mais macia e mais linda do mundo. Antônio começou a me cobrir de presentes caros, perfume, tentando me impressionar com sorrisos confiantes, palavras gentis. Eu me sentia lisonjeada, mas algo no olhar do Antônio parecia calculado e distante. Ele admirava a minha beleza. Nossa, como você é linda, Vilma. Linda, Vilma. Eu sempre escutei isso. Isso não me impressionava não, porque eu escutei isso a vida inteirinha. Eu era, na opinião das pessoas da cidade, a mais linda. Só que eu não casava. Nossa, como você é linda. Mas ele dizia isso, mas parece que não passava pelo filtro do coração. Depois, além do Antônio, o Ricardo. Um jovem poeta, tímido, ele escrevia para o jornal. O jornal era semanal na cidade. Era uma gazeta que era publicada todos os domingos. E tinha a crônica do Ricardo. E ele escrevia coisas lindas. Ele era um poeta. Escrevia cartas apaixonadas para mim, cheia de versos, metáforas. Suas palavras me faziam sonhar. Mas não tinha 3 bancas no mercado, não. Não tinha carro. O poeta andava de bicicleta. Aí também veio o Sebastião. Sebastião audacioso, Sebastião cercado de amigos. Sebastião tinha um ferro velho. Também herdou da família, ria com excesso. Ele tinha dentes de ouro. Eu não sei como encaixou uns dentinhos de ouro, pelo menos uns 2. Falava alto. Sebastião, ele era desse estilo. Ele tentava chamar minha atenção. Com ele eu sentia uma adrenalina passageira, uma diversão fugaz. Ele gostava, lógico, de carros velhos. Ele pegava lá no ferro velho. Ele dava uma consertada, mas ele tinha dinheiro. Entre esses pretendentes surgiu Joaquim Serraria. Joaquim, ele era sócio de uma serraria. Madeira apareceu de maneira diferente. Ele não tentava impressionar, nem me cercava de luxos e nem de palavras rebuscadas. Ele simplesmente me olhava com sinceridade. Seu sorriso tranquilo, seu jeito simples,
mas carregado de gentileza. Cada conversa com ele era um refúgio em meio a um turbilhão de atenção e olhares. Com ele, eu podia ser eu mesma, sem fingimento nem máscaras. O homem da serraria. Senti pela primeira vez desde que o feitiço fora feito pela mulher das trevas, que alguém me via de verdade. Minha mãe, Dona Cida, ela não escondia sua felicidade. Filha, dá pra você escolher. O poeta não, filha, o poeta não. O poeta, ele usa aquela barba dele comprida, ele não... esse poeta, eu acho que ele só gosta de escrever, se não ganha nada, filha. Mas qualquer um dos três, o Antônio lá, das 3 bancas do mercado municipal, aquele é uma boa. O rapaz do ferro velho também. O rapaz do ferro velho também não é ruim. Mas pode ser o da serraria? Pode ser. Vilma, você está deslumbrante, dizia, ajustando o meu vestido simples com um olhar orgulhoso. O Joaquim da serraria é bom rapaz. Você está mais pendendo pro lado dele, né? Minha avó, Dona Hermínia, observava com cautela. A vovó, católica, apostólica, romana, tradicional, a vovó ficava meio assim. A Dona Hermínia, ela tinha cautela, sempre com aquele olhar sério que parecia enxergar mais do que dizia. Eu tenho um pouco de cisma com essas coisas que a tua mãe tem enfiado na sua cabeça, Vilma. Lembre-se, minha filha, o caminho que você escolheu tem sombras, murmurava a vovó. Eu não gosto dessa coisa de treva, não. Comigo é tudo na luz. Mesmo assim, eu não conseguia afastar a atração que eu sentia pelo rapaz da serraria, o Joaquim. Cada encontro com ele era cheio de pequenos gestos. Eu estava mais pendente mesmo para ele. Eu estava. Não demorou muito para que a escolha se tornasse clara. As flores do Antônio, o pelego que ele me deu, as poesias do Ricardo, a audácia do Sebastião, o moço do ferro velho, tudo parecia superficial comparado à serenidade e o afeto genuíno do Joaquim, o rapaz da serraria. E então, num entardecer iluminado pelo sol, quando caminhávamos juntos à beira do lago, que ficava bem no centro da nossa cidade, eu senti que eu não precisava mais de ninguém além dele. Quando a gente só casa com um. O poeta eu gostava. O Antônio da banca mexia assim pelo poder do dinheiro. O homem do ferro velho, ele era muito escrachado. Eu tinha medo de virar ferro velho com ele também. Um dia virar sucata. O Joaquim vai ser com o Joaquim. Ele segurou a minha mão firme e sorriu. Vilma, eu já sinto que somos nós. Sempre fomos. E então, o que eu não acreditava que acontecesse, aconteceu. Eu quero me casar com você, Vilma. Eu quero me casar com você. O casamento foi anunciado. Canta agora que eu quero ver. Canta agora. Canta, já faz tanto tempo que ela namora, mas não casou até agora. Canta, canta que eu quero ver. Fala que eu não gosto de homem aí. Fala. O casamento foi anunciado. Eu vou casar.
Eu vou casar, mãe! Vó! E o casamento foi anunciado com pompa pela minha mãe, que queria mostrar para toda a cidade pequena, coisa de 25 mil habitantes, todo mundo tem que saber. O dia do casamento chegou com o céu limpo, como se a própria natureza quisesse celebrar nossa união. O vestido era simples, mas delicado. Rendas brancas nos ombros, pequenas flores bordadas, um véu leve que dançava com a brisa. Eu me sentia bela, confiante, mas consciente também do preço que... A cerimônia foi bonita, foi comovente. A igreja lotou! Ficou gente pra fora! Já faz tanto tempo que ela namora, mas não casou até agora. Toma! Chupa! Se fosse no mundo de hoje, eu teria gritado: chupa! A igreja é cheia de parentes, vizinhos, curiosos, gente que foi convidada, gente que não foi convidada, a vizinha faladeira. Essa eu fiz questão de chamar, só para ela sofrer. A vizinha que dizia que Vilma não gosta de homem, só não enxerga quem não quer, pior cego é aquele que não quer ver. Ela foi convidada. Toma, chupa que eu quero ver. E todos comentando baixinho: milagre. Milagre nada, é a moça mais bonita aqui da cidade, a Vilma. Mas não casava. Tinha ficado pra titia, aliás, virou titia. Vai com cuidado, filha, disse a dona Hermínia, minha avó. A única frase, mas que continha mundos de advertência. Quando Joaquim pronunciou os votos, uma onda de felicidade me invadiu naquela igreja. Pela primeira vez, a solidão parecia um pesadelo longe, distante. Ele prometia amor, cuidado, amizade, e eu prometia, mesmo com o coração aberto, uma confiança quase ingênua. A festa, após a cerimônia, foi alegre, calorosa. Casa de madeireiro, espeto de pau. Tinha que ser, né? Teve aquele churrasco com espeto de pau, de bambu. Um churrasco gostoso, além das comidas, os outros pratos e os doces coloridos, a música bonita, sanfoneiro contratado. Eu estava no centro de tudo, eu era a noiva, linda Vilma, cercada de elogios, sorrisos. A vizinha faladeira estava lá. Nossa, você tá linda, Vilma. Obrigada. Os primeiros meses de casamento foram preenchidos, sim, por pequenas alegrias. Joaquim parecia o melhor homem do mundo. Me fazia rir, mesmo em dias cinzentos. E cada noite ao lado dele me lembrava do valor da presença, da ternura. Mas mesmo na felicidade, uma sombra silenciosa pairava. Tentávamos ter filhos. Queria tanto ter uns 5 filhos com você, Vilma. Quando Joaquim falava assim, eu pensava: ai. Seu preço, esse é o preço. Queria ter, Vilma, uns 5 filhos com você. Eu ficava nervosa porque os meses passavam e nada deu engravidar. E aí o Joaquim: não se preocupe, meu amor, por mim tudo bem. Filhos ou não, eu quero você do meu lado.
E mesmo com essas palavras, eu sabia do desejo dele. Eu sentia falta de algo essencial, algo que todos pareciam ter a alegria de gerar. Uma vida, de ouvir risada de criança. As minhas irmãs, cada uma já com 2, inclusive uma delas estava grávida já do 3º. Mas naquele momento, tentando apenas viver o amor com o Joaquim, o amor que ele me oferecia, eu me entristecia de saber, será que esse é o preço? O feitiço que me trouxera o Joaquim agora pairava como uma sombra silenciosa na minha vida. E então, em um dia comum de outono, a tragédia aconteceu. Serraria. O Joaquim era dono, ele era sócio da serraria. Eu não sei como aconteceu. Era comum, de vez em quando, um daqueles trabalhadores perder um dedo, às vezes parte de um dedo, o indicador, o dedão. Mas o Joaquim foi um descuido muito grande com aquela máquina. Ele não perdeu um dedo. Ele teve o antebraço dele esquerdo cortado na máquina. A cidade é pequena, o hospital tem poucos recursos. Em qualquer lugar teria sido salvo, Joaquim. Em qualquer lugar teria sido salvo, Joaquim. Mas houve um esgotamento de sangue. Uma hemorragia tão forte que até chegar na cidade de recursos maiores, que ficava a uns 70 quilômetros da nossa, o Joaquim não resistiu. Meu corpo estremeceu quando chegou a notícia. Meus joelhos cederam e por um momento tudo desapareceu. O Joaquim havia falecido. O mundo se tornou cinza. Que dor. Vilma, minha filha, minha mãe murmurava segurando-me, mas sua voz parecia distante, apagada pelo lamento que ecoava em minha mente. O que mais me martelava era o feitiço que eu tinha aceitado. Era impossível não ligar a minha perda àquele preço sombrio. O poder que me trouxe o Joaquim agora parecia uma maldição cruel. E a alegria que eu sentia antes se transformou em uma lembrança dolorosa. E aos poucos, a vida continuou. Como sempre faz, a vida continua. Mas eu não. Eu tentei me casar de novo. 2 vezes. Com homens bons. Não eram ricos, não. Eu tentei até o poeta. Ele... Poeta muda de opinião também. Ele já estava com outra. Eu voltei no Homem do Ferro Velho. Eu fiquei na banca do mercado municipal. Depois eu esqueci esses. Não. Eu tentei outras pessoas. Meu coração, outrora cheio de esperança, agora se fechava em torno de uma solidão. Mas a minha mãe me dizia: pelo menos você casou, filha. O pessoal agora tem que te chamar de viúva. Ô mãe, mas que alegria tem nisso? Mas você não queria tanto casar? Eu queria. Então agora ninguém pode te chamar de tia solteirona.
Agora você pode ser chamada de viúva. Mãe, fala a verdade, que felicidade tem nisso? Enquanto minhas irmãs tinham filhos, risos, eu me via fora, uma espectadora amarga da vida. Cada aniversário, cada casamento, cada batizado de parente, eu ia para sofrer, porque eu via todo mundo com a sua família e eu sozinha. Eu compreendi finalmente que meu destino havia sido traçado por aquela decisão impensada da minha juventude. Se eu não tivesse topado aquilo, aceitado aquilo da mulher das trevas, conforme dizia minha avó, o arrependimento seria uma sombra constante para mim. Cada momento de felicidade parecia uma lembrança de algo que eu nunca mais teria. A vovó morreu. Eu pedi tanto perdão para ela no caixão. Depois, 5 anos depois, minha mãe também faleceu. Eu fiquei sozinha. Minhas memórias, minha tristeza, as minhas irmãs envelhecendo, mas rodeadas de filhos, e começaram agora os sobrinhos a namorarem, e daí a pouquinho as minhas irmãs se tornaram avós, e eu sentia uma solidão tão profunda que parecia física. O que eu teria dado por um filho, por um abraço infantil, por alguém que precisasse de mim, além do amor que eu podia dar aos homens que vinham e iam. E foi então que aos poucos eu compreendi a lição, que o tempo insistia em me ensinar. Não há pressa para o amor verdadeiro e nem atalhos para a felicidade. Tudo tem o seu tempo. A impaciência pode custar mais caro do que podemos suportar. Eu vi uma aprendiz da dor e da perda. Finalmente aceitei a minha vida solitária, marcada por escolhas feitas na juventude e pelo peso das consequências. A cidade que outrora aplaudiu meu casamento, agora via uma mulher madura, viúva, bonita ainda, mas triste. Cada vez que eu me sentava sozinha na varanda, eu recordava dos sorrisos do Joaquim, os abraços que não se repetiriam e a sensação do toque de outros homens e o acidente dele na serraria, tão mal explicado, tão vivido ali, tão experiente. Como é que ele se perdeu com aquela máquina de cortar verdadeiras toras de madeira? Ninguém sabia explicar. Foi uma bobagem que ele fez. E assim, a moça que era a moça do casamento tornou-se Vilma, a mulher que aprendeu que jamais poderia ser feliz no amor. Que jamais. Hoje, aos 80 anos. Fiz 80, Paulinho. Sento-me aqui na pequena escrivaninha perto da janela, com a luz da manhã entrando devagar, iluminando a poeira que dança no ar. Minhas mãos tremem ligeiramente enquanto eu escrevo, não pela idade, apenas pela idade, mas por cada memória que eu carrego. Memórias de amor, de perdas, de escolhas impensadas. Tem uma moça que trabalha aqui em casa, a Leia. A Leia tem loucura para se casar. Ela trabalha aqui. Ela tem 40 anos, né, Leia? Eu digo para ela: calma, Leia. Tudo tem o seu tempo. Não faça besteira e nem se precipite. Eu
conto para ela a minha história, essa mesma história que eu estou contando para vocês hoje, e a Leia se emociona, chora. E foi a Leia quem me falou: ô dona Vilma, por que você não escreve uma carta para o Paulinho Boa Pessoa? Ele coloca no rádio, ele coloca no canal e vai ajudar tanta gente. É mesmo, Leia? É mesmo, se a senhora quiser, eu ajudo a senhora. Ela tinha terminado já. A limpeza aqui de casa é tão pouquinho, só moro eu. E assim eu coloquei, enquanto escrevo essas linhas, desejo que as jovens mulheres, incluindo você, Leia, que me ouvem, compreendam algo essencial. Não cedam à pressa. Não ouçam fofocas. Não busquem atalhos para a felicidade. Se alguém cantar para você, já faz tanto tempo que ela namora, hoje não cantam mais, porque essa marchinha tem muita gente que eu acho que nem conhece. Mas vão dizer com outras palavras, vão dizer com outros modos. Se alguém disser, fulana não gosta de homem, deixa que digam, que falem, que pensem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem. Porque tudo tem o seu tempo. Cada momento da vida é único. E tentar apressar ou manipular o destino pode custar mais do que podemos suportar. Eu aprendi isso da pior maneira possível. A Leia, a moça que trabalha aqui em casa, disse que o meu maior pecado era quando eu falava para minha mãe: mãe, nem que for com um aleijado, eu quero me casar. Foi por isso, a Leia diz para mim, foi por isso que o Joaquim eu sei lá. Culpa é o que não me falta. Olho pela janela e vejo a rua tranquila. Vejo crianças brincando, mulheres e homens apaixonados. Aprendi que o amor verdadeiro não pode ser forçado, que a pressa é inimiga da perfeição e da vida, que cada decisão, mesmo feita com o coração cheio de esperança, pode trazer consequências que atravessam décadas. E é por isso que eu escrevo essas palavras, não apenas para mim, mas para Leia e para todas as mulheres. Não cedam à pressão da sociedade. Cuidem do seu coração. Amem, mas não se entreguem ao desespero. Enquanto eu fecho o meu caderno e respiro fundo, sinto a solidão, sim, mas também a clareza que só a idade traz. Vilma, a moça que eu fui, que não conseguia se casar, agora é a Vilma, a mulher que aprendeu que devia esperar e que aprendeu da pior maneira possível. A Leia, outro dia ela me falou: a senhora me desculpe entrar nesse assunto com a senhora, Dona Vilma. O que é, Leia? Aquela vizinha que falava que a senhora não gosta de homem, como é que ela reagiu depois que o seu Joaquim morreu? Olé, você sabe que eu não sei. Mas para que pensar nisso agora? Desculpa, viu, Dona Vilma? Eu não sei o que a Leia quis dizer. Eu senti que ficou alguma coisa no ar.
Tudo tem o seu tempo e sempre terá. Sou a dona Vilma Nogueira Rosa, 80 anos. Essa é a minha história e vou ficar esperando os comentários de vocês a partir de agora. Olá, bom dia, Paulinha, boa pessoa, Luiz aqui de Sorocaba. Essa história que você está contando é uma história bem triste, porque a pessoa deu ouvidos a palavras dos outros. Olha, ela é solteirona, ela não gosta de homem. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa consultar essas pessoas, mulheres das trevas, fazendo macumba, fazendo não sei o que for. A pessoa tem que confiar em Deus, esperar o tempo, chegar no tempo determinado, as coisas vão acontecer. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Aqui é a Gonçala Ferreira de Perus, ó, dona Dilma. A senhora fez tudo errado. Quando a gente tem que fazer alguma coisa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entregar na mão de Deus e falar para Ele: Senhor, se eu merecer, o Senhor me arranje um marido, um casamento que seja de Deus, que seja da sua vontade. Não podia ter feito essas coisas. Sabe por quê? Porque as coisas erradas, começa errada, vai dar tudo errado. Entendeu? Mas tá bom, agora já foi, que a senhora aprendeu muito difícil com o que a senhora fez. Eu sei que era difícil naquele outro tempo, porque eu tenho 68 anos e as coisas eram diferentes. Não era igual agora que a pessoa casa com 40, 50, mas é muito difícil. Quando a gente vai fazer uma coisa, a primeira coisa que tem que colocar é na mão de Deus e pede a Ele para iluminar a vida da gente e os caminhos da gente. Fica com Deus, Paulinho. Ela teve muita coragem. Que Deus abençoe vocês todos. Em nome de Jesus. Tchau. Que é a Gonçala Ferreira de Perus. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Bom dia, Reinaldo. A vida é feita de alegrias, emoções e tragédias. Grande abraço, Paulinho. Grande abraço, Reinaldo. Urbano de Pai Anhanguera. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Outro dia eu disse uma frase, eu fiz um vídeo falando sobre esse negócio de beleza física. Eu disse que assim, não adianta ter beleza física. Se você não tiver luz, você vai passar quase imperceptível. Se você não tiver luz, ninguém vai olhar para você. A beleza tem que vir de dentro. A beleza tem que vir do coração. Eu vou falar uma coisa, casamento não é tudo. Ninguém tem que dar satisfação para a sociedade. Eu não me casei, eu tô aqui morando sozinha com 2 gatinhas. Eu tive muitas pessoas que me amaram, porém, quando eu me apaixonei por um lixo. Um lixo podre que me destruiu como mulher. E eu não consegui seguir a minha vida. Hoje eu tô aqui, sozinha, né? E quando eu era mais nova, todo mundo, ela nasceu para casar com um homem rico. Casamento não é tudo, gente. Ninguém tem que dar satisfação para ninguém. Quem tem que ver a sua vida é você. A sociedade que se lasque. É isso. Tudo de bom para essa mulher. Muita sorte para ela. Beijo para você, Paulinho. Beijo a todos vocês da Rádio Capital. Vera Lúcia Guarulhos. Bom dia, Paulinha. Aqui é a Silvia de Abaquara. Isso daí que aconteceu na vida dela poderia acontecer com qualquer um. Eu tive uma tia que ela casou com 13 anos, teve 8 filhos. Quando o mais novo estava com 6 meses, o marido dela faleceu com câncer no braço. Apareceu vários casamentos, ela nunca quis casar para não dar pai para os filhos dela. Viveu a vida dela tranquila. Os filhos todos foram encaminhados, se formaram, cuidou dela. E é que ela pôs na cabeça dela tudo aquilo que a mulher falou. Talvez não era para ela ser mãe, né? A outra forma de você se dedicar ao próximo. Então ela não tem que se arrepender, porque Deus preparou esse marido para ela, mas não era para viver a vida inteira, né?
Mas a pessoa não deve colocar essas coisas na cabeça, porque o único dono do Senhor de nossas vidas é Deus. Se você tem que passar por uma coisa, não adianta, porque outra pessoa não vai passar por você. E beleza, isso com o tempo passa. O importante é que o que ela viveu, ninguém poderia viver por ela, né? Bom dia, Senhor de Jabaquara.